Olá, meus amores, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso capítulo final, né, do nosso livro, que é o último capítulo do nosso conteúdo, que é o capítulo 22, magnetismo. Hoje a gente vai só falar um pouco sobre magnetismo, só introduzir para vocês. E a atividade de casa de vocês, não passei nem questão do livro, porque hoje a gente vai só mesmo introduzir o conteúdo, para vocês terem uma noção. Então, a atividade de casa de vocês vai ser para vocês elaborarem e responderem no caderno de vocês 15 questões sobre esse capítulo magnetismo, ok? Para iniciar, a gente vai falar sobre o que é um ímã natural e um ímã artificial e entender mais um pouco sobre a história do magnetismo, né? Entender mais um pouco sobre magnetismo, tá? Desde os tempos remotos, é conhecida a pedra ímã, que possui a capacidade de atrair objetos de ferro. Então, o ímã é hoje a gente conhece que é aquele metalzinho, né? Aquela parte que é capaz de atrair objetos de ferro. E o ímã, originalmente, ele veio-se de uma pedra, tá? Que ela é conhecida como magnetita, tá? Que é um minério, ela é um minério. E a magnetita, ela é um ímã natural. Então, o ímã natural, o que é um ímã natural? É a magnetita, que é a pedra, que é um minério, que originou, assim, a descoberta para os estudos, né, sobre o magnetismo. Eles faziam, bem muitos anos atrás, eram feitas as escavações, as explorações, e diante de uma das explorações do minério, eles perceberam que um tipo de pedra específica tinha capacidade de atrair objetos de ferro. Então aí começou, né, a curiosidade para descobrir-se mais e estudar mais sobre essa pedra que era chamada de magnetito, que é uma pedra que é um minério, tá? Então alguns materiais, eles podem aderir propriedades magnéticas, que são chamados de ímãs artificiais. Mas só lembrando, que é o ímã natural? O ímã natural é a pedra magnetita, que é um minério. Mas existem, tá, alguns materiais que podem adquirir propriedades da magnetita. Ou seja, eu chamo eles de ímãs artificiais, tá? Atualmente, aí pode ser fabricados ímãs com grande poder de magnetismo, como o alcínio, uma liga metálica constituída de alumínio, o níquel, o cobalto, o ferro e o cobre. Eles são ímãs artificiais. O ímã mesmo natural é a pedra magnetita, tá? Os fenômenos magnéticos que ocorrem, a gente vai perceber aqui através dessa imagem como é que é possível, né, ocorrer esses fenômenos magnéticos de atração, tá, feita o magnetismo, ok? Tá? Colocando um ímã, que é um ímã, essa barra aqui vermelha, que vocês podem ver, é um ímã, tá? Então, eu vou pegar um ímã e vou colocar em contato com raspas de ferro, tá? Isso aqui ao lado, essas partes pretas, são raspas de ferro, tá? Pode ver que elas estão bem espalhadas, são raspas de ferro, tá? O que vai acontecer? As partículas, essas raspas de ferro, elas aderem ao ímã, tá? Em maior quantidade nas suas extremidades, que evidencia que ali há maior atração. E essas extremidades, elas são denominadas de polo. Observe que as raspas de ferro, elas são mais atraídas, né, ó. A gente pode observar aqui nas suas extremidades, tá? E essas extremidades aqui, ó, elas são chamadas de polos, tá? Polos magnéticos. Por que elas são atraídas com mais facilidade para os polos? Porque nos polos, a gente vai ver que eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Semelhante ao que a gente estudou falando de cargas elétricas, né? Nós tinha a carga positiva e a carga positiva. Aqui a gente está falando de polos
magnéticos, na qual também possuem cargas, um polo positivo e um polo negativo. Vamos ver aqui, ó, nós temos exemplos de ímãs, tá? Que nós temos os polos, que são classificados como polos positivos e polos negativos. Mas para esses polos, né, como assim relacionando a geografia, eu chamo de polo norte e polo sul, tá? Então, é como se um tivesse uma carga positiva e o outro tivesse uma carga negativa. E esses polos eu chamo de polo norte e polo sul, tá? Então, observe que ao tentar pegar dois ímãs e ao aproximá-los com o mesmo polo, ou seja, com polos iguais, o que vai acontecer? É como se aqui eu tivesse uma carga positiva, aqui eu tenho uma carga negativa, aqui eu tenho uma carga negativa e aqui eu tenho uma carga positiva. O que vai acontecer? Negativo com negativo, duas cargas iguais. O que acontece? Elas se repelem. Então, aqui vai acontecer que os polos magnéticos iguais, no caso o polo sul e o polo sul, eles vão se repelir, tá? Já nesse outro exemplo, eu tenho novamente os dois ímãs, só que agora eu tô encostando os polos diferentes, tá? O polo norte e o polo sul. É como se eu tivesse cargas com sinais opostos, contrário. Uma carga positiva e uma negativa. Então, polos diferentes, eles se atraem. Ou seja, o polo norte atrai o polo sul e o polo sul atrai o polo norte, ok? Então, hoje é só essa introdução. Na próxima aula, a gente vai ter continuação. E a gente vai falar sobre também fazer a relação do campo magnético da Terra em relação aos polos do ímã que foram apresentados para vocês e entre outras coisas mais, tá bom? Beijos!